E aí galera, tudo bem? Hoje eu quero falar para vocês como eu aprendi a tocar. Essa é uma pergunta que sempre tem aqui no canal. O que eu estudei, como eu estudei e como eu desenvolvi essa famosa técnica de tocar de ouvido. O que seria isso? No meu caso, eu não sei música, né? Eu não sei ler partitura, eu não estudei tanto sobre isso. Eu posso dizer que eu sou um analfabeto musical por não saber isso, mas eu desenvolvi um outro lado da música, que é você conseguir sentir a música e entender o que está sendo feito sem mesmo ler essas notas, né? Ler em cima de uma partitura. E eu acabei desenvolvendo isso por uma necessidade. Eu começo lá atrás, eu venho de uma família que é toda musical, né? Meu avô era músico, meu pai é músico, meus tios são músicos, meus primos são músicos, então a gente sempre teve muito ligado a musicalidade, assim, na igreja. Por estar sempre envolvido, a música sempre esteve presente na nossa vida, até um dia que meu pai assumiu uma igreja como pastor. E quando a gente chegou nessa igreja, imagina um pastor que é músico, assim, que tinha banda, na época chamava conjunto, né? Aqueles grupos de louvor de igreja, era bem legal, assim. E aí ele assume uma igreja que tem apenas um menino lá que faz algumas notas, né? Bem básicas no violão, numa guitarra desafinada, num cubinho ruim. Imagina como foi difícil para ele. Ele virou para mim e falou: Fernando, você vai ter que aprender algum instrumento para ajudar a gente e tal, o que você tem interesse? Meu pai tocava violão na época, e aí eu sempre fui muito ligado à tecnologia, a eletrônicos, a telas, a botões, né? E automaticamente o teclado foi a minha escolha. Meu pai deu um jeitinho, juntou lá um pouquinho, comprou na época um PSR 520, foi o meu primeiro teclado. E aí eu comecei a correr atrás de aprender a música. Ele me ensinou a fazer as notas fundamentais, que seria em dó. As notas fundamentais seria dó, fá e sol, né? Primeira, terça e quinta delas. E eu comecei a tocar todas as músicas com essas notas. Depois ele veio passando relativos. E como não sabia ainda realmente tocar, eu usava o transpose. E para quem não sabe, isso é um recurso que tem na maioria dos teclados, que você toca uma nota e ele digitalmente muda o tom dessa nota. Vou fazer um exemplo aqui. Aqui a gente está fazendo dó. E na mesma nota ele acaba mudando o tom. E aí eu precisava aprender a tocar várias músicas em vários tons e não ia ter tempo para isso, pela necessidade que foi. E eu acabei me desenvolvendo bastante em dó, né? Que seria uma tonalidade que é basicamente o start de qualquer piano, de qualquer teclado, se aprender a tocar em dó. Com o tempo eu fui correndo atrás de conseguir entender essas viradas, de entender um pouco os graus da música e decorar sequências e conseguir usar uma introdução de uma música no meio da outra, fazer um arranjo que eu copiei de algum lugar e usar no outro. Comecei a desenvolver isso. E meu tio fazia exatamente a mesma coisa, só que ele usava o Fá sustenido. E é por isso que aqui sempre tem algum comentário falando do Fá sustenido, porque praticamente eu sempre vou tocar no Fá sustenido, porque eu toquei durante muito tempo, em vez de tocar no Dó, tocar no Fá sustenido, porque o Fá sustenido você acaba usando, em vez das brancas, você acaba usando as pretas. Então você forma os acordes em cima das notas pretas e fica até mais fácil de tocar. Quando a gente não está acostumado com esses tons semitons, né, as notas sustenidas, você acaba achando ruim de tocar, mas o Fá sustenido é super confortável, a mão encaixa ali, você não precisa de muito esforço para você acertar as notas, né? E aí meu tio comentou: não, toca no Fá sustenido, que a hora que você chegar em algum lugar, você vai fazer aquela nota, o pessoal fica olhando e fala: nossa, o que é isso e tal. Mas a ideia é uma coisa ruim você usar o transpose, usar o transporte de tom, porque o certo é você desenvolver em todos os tons para abrir a sua mente e abrir o seu campo musical, né? O seu campo harmônico musical. Mas isso facilitou e eu comecei a entender a música de uma forma totalmente diferente de quando você começa, por exemplo, no violão. Você pega as cifras, aprende a montar o acorde, aprende a dar o ritmo, você decora essas sequências
E aí você acha que sabe, e aí de repente muda de tom, você não sabe tocar porque você não decorou as sequências em outro tom. No teclado, por só tocar em uma tonalidade, eu entendi a música vendo por graus. Então quando eu toco uma música, eu sempre vou tocar pensando em graus. Então primeiro, vamos supor que essa música começa em Dó, Fá e Sol. Vamos supor que é essa a sequência. Então eu não vou estar pensando que eu estou fazendo Dó, Fá e Sol. Vou estar pensando que eu estou na escala de Dó, de primeira a oitava, né? Essa escala todo mundo sabe por causa da musiquinha, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, né? Então o primeiro grau da escala, que é a tônica, é o Dó. O Fá seria o quarto grau e o Sol o quinto grau. Então quando eu estou fazendo isso, eu não estou fazendo Dó, Fá e Sol na minha mente. Eu estou fazendo primeira, quarta e quinta. E aí você entende que basicamente as músicas, é lógico que existem acasos, existem arranjos que são bem mais complicados, mas nessa geração pop, nessa geração worship, nessa geração, basicamente você vai usar primeira, quarta, quinta, terça menor, sexta menor, segunda menor ou maior, dependendo da melodia. Então você acaba entendendo para onde vai cada coisa e aí você vai abrindo o seu leque musical. Por exemplo, com uma preparação, eu estou na quinta, aí eu posso fazer uma preparação para voltar para a segunda. Então você vai abrindo o seu campo harmônico, desenvolvendo isso olhando em graus e não em tons, né? A música, na verdade, se você for olhar na real, as notas não existem, é só para você conseguir localizar, mas a música em si, quando você fala, estamos tocando no tom, sei lá, Ré maior, então essa é a primeira. Então se eu fosse fazer a mesma coisa que eu estava fazendo em Dó, primeira, quarta e quinta, e volto para a primeira. Então essa é a sequência. E vai ser isso em qualquer tom. E o certo é você desenvolver isso. Mas como eu estava numa emergência, precisava aprender rápido, eu acabei usando o transpose e consegui entender isso. Porque eu pegava uma música, todo mundo lá falava, é Lá maior e a gente vai cair para Fá sustenido. E eu não conseguia entender isso. Então eu comecei a escrever as minhas cifras em graus. Então eu falava, vai começar em Lá, então é a tônica, é a primeira, e vai cair para Fá sustenido, que é a sexta menor do Lá. E aí eu acabava anotando sempre assim. E quando mudava de tom, chegava no ensaio, precisava mudar. Não vamos mais tocar em Lá, vamos tocar em Sol, porque ficou um pouco alto. Eu ia fazer a primeira e a sexta. Então ficou muito mais fácil para mim entender a música dessa forma e para mim aprender realmente o que eu precisava fazer. Eu precisava escutar o que eu ia tocar. E aí eu ficava tentando decorar. Para mim, a minha maior referência musical, eu passei muito tempo tirando as músicas deles, que na época era algo muito fora da caixinha, assim, foi Renascer Praise, uma referência de banda muito boa, assim, com muita qualidade musical, assim, aprendi muito de música, tentando tirar as introduções, essas introduções da Renascer, então eu ficava me matando, tentando escutar as notas. Fazer esses arranjinhos e tal. Então eu ficava lá, na época não era nem CD ainda, eu peguei aquela migração de fita cassete para CD, e aí eu ficava lá voltando a fita, até conseguir memorizar, e quando eu memorizava eu tentava reproduzir no teclado, até achar os acordes. Então, hoje eu diria que está muito mais fácil aprender. Quando você abre o YouTube, você tem infinitas aulas com muito conteúdo bom, totalmente de graça para você aprender, mas da mesma forma é muito mais difícil você aprender com tudo na mão. Eu acho que a forma que você consegue aprender é quando sai do mastigado e você precisa mastigar. Eu acho que é aí que você começa a entender como tocar mesmo, porque quando você pega tudo na mão, tudo assim, tipo, a nota é essa, você faz isso, aí você aprende lá, sei lá, se passa um mês você não fazer essa virada, você já esqueceu. Mas se você começa a pensar, eu vou usar
sei lá, quinta bemol, aí eu ponho a quarta na mão de cá, aí eu somo isso daqui, dá um acorde suspenso que puxa para a segunda, ou vou fazer uma quinta enfim, você vai aprendendo a fazer isso memoriza, passa a vida e é igual andar de bicicleta, você nunca mais esquece. Então, gente, eu gosto de ter muita coisa boa na internet, eu acho mais fácil, com certeza, mas se você não parar e estudar, se você não parar e se dedicar, se você dedicar pelo menos 1 hora por dia no instrumento que você quer aprender, vai ser muito difícil você crescer e se desenvolver nele. Então, a minha escola foi exatamente isso, foi exercitar o ouvido, e por sempre tocar igreja, sempre tocar nessa ideia hoje de tipo, grupos de louvor e tal, a música mesmo, a partitura, nunca foi presente para mim, porque a gente meio que tinha que se virar nos 30. Começava alguém a cantar lá, você tinha que achar o tom, e para achar o tom é só treinamento, não existe milagre. Eu acho que nisso você tem que desenvolver o seu ouvido. A hora que você entende a melodia, você automaticamente sabe para onde que está indo. Então a pessoa começa a cantar, eu vou tentando memorizar. A hora que eu sei que ela chegou na primeira, na tônica, eu já vou lá e busco a tônica e aí eu consigo achar o que ela está cantando. Então sempre a prática. Eu acho que não existe milagre para nada na vida. Tudo com muito suor, muito esforço mesmo. E foi assim que eu aprendi a tocar e assim que eu desenvolvi a técnica de ouvido. Então, se você quiser entender um pouco mais sobre esses graus, se eu falei grego para você aqui, você não entendeu muito bem, eu posso fazer um vídeo mais específico falando sobre isso. E se você conseguir entender a música dessa forma, vai facilitar muito quando você for aplicar isso ao vivo, porque é muito bacana, assim, eu vejo lá na igreja quando o pessoal tira o tom em cima lá da cifra na internet e tal, e tira aquela coisa tudo certinho. Aí chega na igreja, precisa mudar de tom, a galera meio se perde, porque ela memorizou fazer a música da forma que ela aprendeu. Ela não entendeu a música como ele deveria ter entendido. Então, se você conseguir, em vez de anotar as suas cifras com as notas, com os acordes, você começar a anotar suas cifras com grau, né? Primeira, sexta, quinta, vamos fazer segunda, até a passagem que é segunda, terça, quarta, bem rapidinho e tal. Você começa a anotar assim, não importa o tom que você for tocar, você vai conseguir tocar, porque é só você saber a escala. Então, entrei na escala, sei lá, de lá, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Então, você consegue fazer segunda, terceira, quarta, a gente está em Lá, se a gente vem em Sol. Segunda, terceira, quarta, a gente está em Fá. Segunda, terceira, quarta. E aí você consegue entender melhor a música, facilita, e seu ouvido com certeza vai ser desafiado a entender esse mundo. Porque a música acho que se divide em vários ambientes, vários mundos assim. Você vai conseguir desenvolver isso e você vai ver que não é tão difícil quanto parece. Mas eu também sou super a favor de você estudar a música, estudar a partitura, porque você lê algo que alguém já desenvolveu, talvez você pula várias etapas que eu pulei por não saber, né? Acabei me limitando um pouco o conhecimento. Então, recomendo estudar sempre, sempre. Pega, desenvolva, procura. Se você escuta uma música diferente, você viu que o piano fez uma viradinha lá, senta no teclado, você só sai do teclado a hora que você conseguir limpar aquilo, você vai ver como que isso vai fazer você desenvolver muito mais rápido. Então essa é a dica que eu tenho para você. Se quiser saber mais, só mandar pergunta aí pra gente. E estou pensando em fazer, até que você já esperou até aqui, então vou falar isso para vocês. Eu também espero um retorno de vocês sobre isso. Estou pensando em falar mais sobre tocar na igreja, tocar os seus instrumentos, tocar em grupo. Essa é a minha ideia, de fazer uma série de vídeos para ajudar vocês a melhorar o louvor da sua igreja, de melhorar você no seu instrumento, conseguir desenvolver melhor. Se você tiver interesse, por favor, deixa aqui nos comentários e assim a gente vai crescendo junto aqui no canal. Obrigado por assistir mais esse vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu!